Me responde uma coisa com sinceridade. Você lembra qual era o planejamento estratégico da sua empresa no início desse ano? Se a resposta for mais ou menos, fica tranquilo, você não está sozinho. Muita empresa trata o planejamento como um ritual de final de ano, mas que, na real, morre ali no carnaval. Parece aquele seu amigo que disse que ia tomar jeito e está enchendo a cara no bloquinho. Por isso, a ideia desse vídeo é bem simples. É te mostrar como estruturar um ciclo anual de planejamento que realmente funcione, do começo ao fim, sem perder qualidade com o tempo. Então já se inscreve aí no canal que toda semana tem conteúdo novo, te ajudando a ter sucesso no seu planejamento estratégico. Antes de planejar qualquer coisa, tem uma parte que quase ninguém faz. A maior parte dos problemas no planejamento não acontece porque ele é mal escrito, e sim porque ele começa do lugar errado. Antes de abrir a planilha, o que precisa estar claro é: onde a empresa está agora? O que mudou desde o último ciclo? Todo mundo enxerga a mesma realidade ou está cada um vivendo na sua bolha? Tem muita empresa por aí tentando planejar um super crescimento, mas está com um time desfalcado, uma cultura desmotivada e um produto desatualizado. Não tem como ser campeão assim. Ou seja, sem diagnóstico, o plano é só um chute por aí. Outro ponto essencial aqui é o alinhamento entre as áreas, né? A gente já comentou aqui, por exemplo, se o comercial planeja escalar e o produto planeja segurar a entrega para não sobrecarregar o time, não tem como dar certo, né? Eles não estão bem alinhados. A conversa antes de colocar tudo na planilha é o que vai garantir que vai dar certo e que não vai virar só mais um PPT escondido. Se você for fazer algo agora, a ação é simples. Senta com o time de liderança e responde junto a essas 3 perguntinhas aqui. Onde estamos hoje? O que é inegociável no próximo ano? E o que pode mudar se o cenário exigir? Essa conversa já resolve metade dos ruídos antes mesmo de começar o planejamento. Agora, falando sobre montar o cronograma, quando a gente fala em um ciclo anual de planejamento, o segredo não está em fazer um plano enorme. Está em dividir esse plano em partes digeríveis: análise, definição de objetivos, desdobramento em planos menores e priorização. O ciclo tem que dar clareza para a empresa saber para onde vai, mas também tem que ser leve, né? O suficiente para você usar no seu dia a dia. A ferramenta ela é importante, mas ela não importa tanto quanto a clareza, né? Pode ser o KR, pode ser Meta Smart, pode ser uma mistura dos dois. Inclusive você pode ver um vídeo nosso sobre as metodologias para escolher o melhor para o seu caso. Tá passando a tela aqui no card. O importante é que o time entenda o que precisa acontecer, até quando e como saber se estão no caminho certo. Não adianta falar, por exemplo, crescer 30% se ninguém sabe o que precisa mudar no comercial, precisa mudar no marketing, no produto para isso acontecer de verdade. Então, outro ponto aqui, se você quer sair aqui já aplicando alguma coisa, escolha 3 grandes objetivos para o ano e desdobre cada um deles em entregas trimestrais. Não mais que isso, só 3 já vai ser ótimo tamanho. Isso vai te forçar a priorizar e te livrar da famosa lista das 340 mil metas que ninguém acompanha. Então é menos plano e mais execução. Para te ajudar ainda mais, eu deixei um pack de conteúdo sobre planejamento estratégico aqui na descrição, porque aqui é assim, a gente entrega tudo de graça. O plano que funciona é o que sobrevive à rotina. A parte mais difícil do planejamento estratégico não é montar, é manter ele vivo, porque depois que o ano começa, a operação engole tudo. E se o plano não tiver a rotina, ele vira um papel bonito esquecido numa pasta lá do Drive, como tantos outros. Para ele funcionar, ele precisa virar hábito, entrar nas reuniões, nos check-ins, nos painéis e nas conversas do corredor. Se o planejamento só está lá colado na parede do CEO ou na sala de reunião, ninguém lê e muito menos vai lembrar de seguir no dia a dia. O que funciona mesmo é fazer igual o Jack Stripador, eu brinco, que é desmembrar o planejamento em rituais quinzenais, sempre com foco nos objetivos, o que andou, o que travou e o que precisa mudar. Então, se for fazer uma coisa depois desse vídeo, fala o seguinte: agenda uma reunião mensal com o time só para revisar o seu plano. Não para falar de tarefa, mas para revisar o objetivo e ajustar a rota. 30 minutos, uma vez por mês, está de ótimo tamanho. E outra coisa importante, revisar não é fraqueza, e sim um sinal de gestão madura. Tem gestor que acha que mudar o plano no meio do caminho é sinal de erro, mas na real, planejamento não é contrato, é direção. E direção boa é aquela que ajusta quando o cenário muda. Revisar metas, ajustar foco ou até pausar o objetivo significa respeitar a realidade. Quando você faz a revisão trimestral do planejamento e usa isso como termômetro do próprio aprendizado, você consegue ter uma visão realista do processo. Se está acertando tudo, talvez tem que ter mais ambição. Mas se está errando tudo, talvez não estão tendo a base de decisão certa. O ponto é que você aprende em cada ciclo. E para aplicar isso, você não precisa criar um novo processo. Na própria revisão mensal, você pode incluir uma pergunta que é:
Isso faz sentido agora? Se a resposta for não, você muda. Se for sim, você reforça. Mas o mais importante é, olha para isso com frequência. Um ponto importante aqui, não adianta fazer tudo isso e não conseguir manter. Não adianta ser aqueles times de meio de tabela que dão um gás absurdo no início do campeonato e aí depois murcham e fica ali sem perseguir nada demais no meio da tabela. É por isso que o que sustenta tudo é a cultura e não o número em si, não a planilha em si. Ela ajuda, mas é a cultura que é a melhor parte. No fim das contas, o que mantém o ciclo do planejamento vivo não é o modelo usado. O que traz resultado é a cultura da empresa em torno dele. Ou seja, é a forma como a liderança valoriza o processo, dá o exemplo, participa das revisões e cobra a execução. Inclusive, a gente tem um vídeo falando sobre como você pode montar uma cultura organizacional top. Cara, passando aqui. Planejamento bom é aquele que vira parte da rotina, não aquele que precisa ser de um evento para ser lembrado, né? A cultura da empresa tem que dar espaço para revisão, tem que dar espaço para o erro, para recomeçar, senão o ciclo quebra. E se a liderança não confia no time, o plano fica engessado. Nesses casos, não tem metodologia existente que salve. Por isso, a minha sugestão prática aqui é: escolha uma pessoa, um time, para ser o guardião do ciclo. Alguém que cuide da agenda de revisão, que mantenha os objetivos visíveis e lembre o time do porquê de cada escolha. Com o tempo, isso vira parte da cultura e o plano deixa de ser só papel, só algo inalcançável. Planejar o ano é importante, mas manter esse plano vivo, revisado e útil é ainda mais. Se você aplicar esses blocos simples, diagnóstico, estrutura leve, rituais de acompanhamento e cultura viva, já vai estar muito à frente de muita gente por aí. E se quiser ficar ainda mais por dentro de tudo que rola no planejamento estratégico, conheça mais sobre a Escola Plan. Nela você pode acompanhar o andamento do seu planejamento de forma centralizada em um único lugar. E ainda usar IA para te ajudar nos gargalos que aparecem com o tempo. O link para você saber mais está aqui na descrição. E agora, tá passando um vídeo para você entender como separar o planejamento estratégico do planejamento tático do planejamento operacional. Só clicar e conferir. Forte abraço!